A paz de Deus, o shalom de Deus seja multiplicado em sua vida, sua família, sua casa, neste domingo do Senhor. Nós estamos felizes com a sua participação em mais uma reunião da Igreja Batista Casa de Paz, aqui no coração da cidade do Rio de Janeiro, Rua do Senado 308. Você é o nosso convidado especial para as reuniões presenciais ou online, como você está participando agora. Nesse mesmo horário, nós estamos presencialmente lá no nosso templo, também realizando esse estudo que você vai receber, também está recebendo agora pelo YouTube. Queremos dar parabéns a todos os papais pelo seu dia. Hoje é um dia especial. Parabéns, papai, pelo seu dia. Feliz Dia dos Pais a todos os pais da nossa comunidade, da nossa igreja e de outras igrejas, de outras cidades, de outros países. Nosso parabéns a todos os pais. Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Santa e bendita palavra de Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Deus e Pai, eu peço que aplique essa palavra na minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome do Senhor Jesus. Amém? E amém. Título que escolhemos para esse texto, filhos de paz, aprendem com Salomão a orar a oração objetiva. Os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. E eu também peço. E você também pode pedir. E o Senhor nos ensina através de personagens da Bíblia. Lendo a Bíblia, aprendemos muita coisa. Então, filhos de paz, aprendem com Salomão a oração objetiva. É verdade. Precisamos aprender a valorizar, a praticar a oração a Deus. É algo muito importante. Salomão construiu o primeiro templo ao Senhor, templo fixo. Antes era uma barraca, um tabernáculo feito de lona e era desmontável. Período do deserto todo, o povo não faltou o templo. Mas agora chega a hora do templo de pedras, construído lá na montanha do Moriá. Salomão constrói com o propósito de esse templo ser o centro da oração para todo o povo de Israel. Quando o povo, mesmo estando longe, se abrisse a janela para o lado do templo, ali havia promessa. Oh, que maravilha! Que bênção! A Shekinah de Deus, a glória de Deus encheu aquela casa. O Senhor sinalizou que ele estava ali. Casa de oração. Quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, ele orou, ele fez orando ao Senhor. Então Salomão nos ensina a oração objetiva ao Deus vivo. E quem é essa pessoa? Quem é esse Salomão que ora, que nos ensina a orar? Salomão é um pastor. Porque ele não se preocupa só com ele. Ele não se preocupa só com os dele. Ele não se preocupa só com os filhos, com a família. Ele se preocupa com todo mundo. Isso é pastorear. É cuidar de todo mundo. Mesmo aquele que não é nosso sangue. Mesmo aquele que não é da nossa terra, da nossa cidade, da nossa pátria. Aquele que não concorda com a gente. Salomão, ele intercede. Ele ora por todos. E ele diz, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que abençoou o seu povo. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 3. E aí, a oração de Salomão é uma oração de um apacentador, de alguém que está cuidando sem discriminar a todas as pessoas que fazem parte do reino, daquela cidade, daquele estado, daquele país. Quem é esse Salomão? Salomão é um intercessor. E completando essa reflexão, Salomão se coloca
no meio entre o povo e Deus. Ele fala com Deus através, fala com Deus aquilo que o povo gostaria de falar. Ele pede a Deus o que ele sabe que o povo gostaria de pedir. Então, isso é intercessor. Isso é ser intercessor. Salomão abençoa o povo, pedindo que o poder de Deus entrasse em ação na vida deles. Salomão é um teólogo. Um teólogo não é só aquele que é formado no seminário, faz na faculdade o bacharel em teologia. Não. O teólogo aqui é aquele que estuda a Bíblia. Toda pessoa que abrir a Bíblia para estudar está fazendo nesse momento teologia. Theos, Deus. Logos, estudo. Estudando sobre Deus. Mesmo aquele que nunca foi na escola, quando começa a estudar a Bíblia, se transforma num teólogo. Salomão, ele não era sacerdote. Salomão não era profeta, mas ele se coloca como um intercessor. Ele se coloca no meio para aprender sobre Deus, para ouvir sobre Deus e entender melhor sobre Deus. E ele passa a entender para ministrar ao povo. Salomão entendeu quem era Deus, quem estava falando com ele. Segundo Crônicas 6:4. Salomão entendeu, conheceu o Deus Redentor. Ele diz: eu tirei o meu povo da terra do Egito. Isso é o Deus, esse é o Deus Redentor. Segundo Crônicas 6:5. Que Deus prometeu, ele cumpriu. Quem é esse Salomão? É um exemplo a ser seguido. É verdade. Existem servos que merecem o nosso exemplo. São exemplos para nós. Merece que nós sigamos os seus exemplos. Nas virtudes, é claro que Salomão não foi perfeito. Não existe nenhum homem perfeito. E os defeitos a Bíblia não encobre para que possamos evitá-los. Não cometer os mesmos erros. Mas as virtudes estão aqui mencionadas para que sigamos o exemplo. Em segundo lugar, o nosso Deus, o Deus que Salomão ora objetivamente, é o Deus que ouve. Sim? Se Deus não ouvisse, então para que orar? Para que clamar? Para que pedir? Deus se aproxima de Salomão. Salomão se aproxima de Deus. E quando Salomão percebe a presença de Deus, ele se ajoelha na presença de toda a congregação. Salomão era o rei, mas ele não fica constrangido de se ajoelhar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Segundo Crônicas 6:13. Salomão edifica, exalta ao Senhor. Ele apresenta vários atributos de Deus. Atributos são as qualidades de Deus. E quais são elas? Primeiro, Deus é o Deus que promete e cumpre. E Salomão deixa isso bem claro no texto da oração dele. Ele promete e ele cumpre. E Salomão pede a Deus que prometa mesmo, porque sabe que Deus vai cumprir. Salomão também, ele enaltece, exalta atributos de Deus, a característica de Deus, que Deus é santo. Deus é santo. Não te faltará sucessor diante de mim. Essa é a promessa de Deus. E Deus, ele escolhe, ele separa. A palavra santidade tem a ver com separar. E Salomão exalta, reconhece a santidade de Deus. Segundo Crônicas 6:16 e 17 fala sobre isso. Quem é esse Deus? É o Deus transcendente. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, mas Deus promete estar naquela casa, uma casa pequena, um templo pequeno. Mas Deus disse: eu vou estar aqui. Eu vou ver cada pessoa que entrar aqui e ouvir a oração de cada pessoa que falar a sua oração nesse lugar. Que maravilha! Esse é o Deus transcendente. O Deus que é infinito, mas ele se diminui para ficar pertinho de nós, para nos abraçar, para ficar do nosso tamanho. Deus é Deus condescendente. Ele não é condescendente com o erro, nem com o pecado, mas ele é condescendente com aquilo que nós almejamos dele. Ele quer que nós tenhamos desejos espirituais. Ele diz:
Mas o Deus que é tão alto acima das nossas expectativas é o Deus também que desce até nós. E os olhos estão abertos dia e noite a quem entrar nesse lugar, para ouvir a oração daquela pessoa que entrar nesse lugar e orar. Em terceiro lugar, o modelo de oração intercessória. Salomão aprende com Deus o modelo de uma nova oração, que ele não conhecia. A revelação de Deus, ela acontece de forma progressiva no livro da Bíblia, e aqui Salomão recebe uma revelação especial. O modelo da oração intercessória. Ele diz: se isso ou aquilo acontecer, se o povo orar, então ouve dos céus e perdoa. É isso que Salomão pede ao Senhor. É assim que ele apresenta a nós um modelo de uma oração intercessória. É ele rogar a Deus pelo povo, o bem de Deus pelo povo. O pensamento aqui não é para ele, é para o povo. Por isso Salomão se destaca como um dos melhores reis do mundo. A oração em favor dos outros. Salomão busca ao Senhor. Segundo Crônicas 6:32. Ele busca pela família. Segundo Crônicas 6. Ele busca pelo templo, a casa de Deus. Segundo Crônicas 6:18-21. Ele busca pelo povo que tem pecados, mas ele espera o perdão de Deus. Ele suplica pelo povo nas suas tribulações, por causa do pecado, nas opressões, para que Deus se compadeça e afugente o inimigo e dê a vitória ao povo de Deus. Ele intercede pedindo chuva para que as plantações sejam abundantes, para que haja fartura. Ele intercede pedindo pelo povo nos tempos difíceis, para que não passe fome nem sede. Ele ora pelos estrangeiros que chegarem no meio do povo, para que sejam bem acolhidos. Ele ora pelo povo no tempo das guerras, para que Deus os auxilie e os proteja. Ele ora pelo povo que vai para o exílio, para que Deus os sustente lá e os traga de volta. Qual é o principal pedido de Salomão na oração dele? O povo havia orado e estava esperando uma resposta. Sua fé foi, então, foi firmada para que, agradando a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé é possível agradar a Deus. A presença de Deus, o ouvir de Deus, a promessa de Deus ouvir, a promessa de Deus ver. E aí desce fogo do céu no altar. Esse momento é especial, porque não foi ninguém que colocou fogo no altar. Não foi o sacerdote. O sinal da presença de Deus foi tão maravilhoso naquele dia que o próprio Deus colocou fogo no altar, o altar de Deus, para que ali houvesse um holocausto de perdão, de expiação, de resposta de Deus. Que maravilha! O Senhor apareceu a Salomão. Deus respondeu a Salomão usando as mesmas palavras com que o rei tinha começado a oração. Estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Segundo Crônicas 6:20-24. Concluindo, é agradável pensar que a oração de Salomão foi respondida, porque eu tenho esperança de que também as minhas orações, e você também pode ter esperança, que as suas orações estão sendo respondidas e serão respondidas. Deus deu a Salomão o pedido. O que ele pediu? O que Salomão pediu? Sabedoria. Sabedoria e conhecimento para guiar o povo de Deus, para pastorear o rebanho de Deus, para apacentar. Sua oração de intercessão foi respondida, porque ele recebeu sabedoria e conhecimento de Deus. Salomão ilustra a pessoa que sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é ele que intercede pelos santos. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, Criador do céu, da terra e do mar, a nossa resposta é sim ao apelo dessa reunião. Queremos pedir, como Salomão, sabedoria e conhecimento do Senhor, para nos portarmos aqui, onde nós andarmos, para pensar, falar e fazer aquilo que é do teu agrado. Pedimos saúde para os doentes, porta de emprego aberta para os desempregados, avivamento do Espírito Santo, que traga conversões de almas às dezenas, centenas e milhares, que vão povoar os céus e abençoar o reino do Senhor, começando aqui na cidade do Rio de Janeiro e indo até os confins da terra. Pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude e no poder do Espírito Santo. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo oramos. Amém? E amém. Chegando ao final da nossa primeira reunião, nesse domingo do Senhor, nosso parabéns para minha irmã, 2 vezes Jaqueline, completou mais um ano de vida. Irmã e sobrinho da irmã Janice Quintiliano também completaram aniversário nessa semana. Família Quintiliano, Deus continue abençoando. E o Dia dos Pais, parabéns para todos os pais. Não saia daí que tem uma bênção do coração de Deus para o seu coração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém.